pessoal, tudo bem? Hoje temos um tema instigante, é o tema do controle externo do judiciário. Tema que está na ordem do dia há vários anos e eu vou trazer para falar sobre esse tema, talvez a pessoa que mais representou isso nos últimos anos, talvez a pessoa que mais conheça sobre esse tema. E eu vou revelar daqui a pouquinho. Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. O controle externo do judiciário é um tema que está sendo discutido já há alguns anos no Brasil. E uma das maiores responsáveis pela visibilidade e efetividade desse controle é a nossa convidada de hoje. Eu tenho a imensa honra de apresentar a ministra Eliana Calmon. Que prazer enorme, que honra enorme tê-la no nosso Papeando com Pamplona. O prazer é todo meu de estar aqui com você, com os nossos alunos e vendo essa maravilha de programa que é Papeando com Pamplona. Muito obrigado, e é por isso eu já quero chamar o VT. Roda o VT. Bem, o controle externo do judiciário, ele era exercido tradicionalmente pelos tribunais de conta. Fosse o Tribunal de Contas da União, fossem os tribunais de conta dos estados. E era a única instituição, eram as únicas instituições que se ocupavam com esse controle. Mas a atuação dos tribunais era até certo ponto limitada. Surgiu então, com a emenda constitucional 45, a ideia, que terminou sendo aprovada como emenda 45, a ideia da criação de um controle externo que fosse ampliado e cuidasse da própria organização, funcionamento, regulamentação comum de matérias. E veio então o Conselho Nacional de Justiça a ser formado. Houve uma certa resistência inicial quando do estabelecimento e da criação do Conselho Nacional de Justiça, porque muitos viram na criação desse conselho uma perda de autonomia, principalmente os tribunais estaduais. Os tribunais de justiça viram uma chance de perda de autonomia muito grande, perda de independência, risco de interferência inclusive por parte de elementos não integrantes do judiciário. E isso também veio a súmula vinculante ao mesmo tempo, muita gente vendo a perda de autonomia decisória. Então houve uma reação inicial muito ruim, inicialmente. Mas tanto a súmula vinculante e principalmente o Conselho Nacional de Justiça mostraram para que vieram e para que funcionariam dentro do quadro institucional do Judiciário e do Poder Judiciário brasileiro. O Conselho Nacional de Justiça se mostrou importantíssimo nesses seus 10 anos de existência desde que foi criado. A questão do risco de elementos não integrantes do Judiciário, ou seja, ordem dos advogados, Câmara, Senado, Ministério Público, poderem preponderar e interferirem em um poder, que é o Poder Judiciário, isso foi um pouco resolvido quando se decidiu que dos 15 conselheiros, 9 seriam integrantes do Judiciário e apenas 6 não integrantes do Judiciário. 2 advogados, um membro da Câmara, um indicado pelo Senado e 2 membros do Ministério Público. O restante vem dos diferentes ramos da justiça brasileira. Então, temos uma maioria de integrantes do Judiciário. Então, essa crítica ficou um pouco prejudicada pela composição, pela forma de composição. O Conselho continua atuando, sempre com o propósito de melhoria do Judiciário, que é o controle administrativo, financeiro, orçamentário, e a atividade é muito profícua. Os 15 conselheiros vêm realizando isso de uma forma consistente desde sua criação em instalação em 2005. Criação em 2004, instalação em 2005. Bem, depois de ver esse interessante VT, eu quero abrir a nossa entrevista, ministro. E nós estamos falando sobre controle externo do judiciário. Eu quero perguntar do começo. Historicamente,
Qual era a proposta originária de um controle externo da magistratura no Brasil? Olha, nunca foi aquilo que a magistratura pensou, que era uma interferência direta nas decisões judiciais. Sempre o pensamento foi de interferir para a gestão do Poder Judiciário, que era pífia, era péssima. Entendi. E isto terminava interferindo nas decisões judiciais e na demora do Poder Judiciário. O que mais afligia a sociedade brasileira, e isto ficou muito patente nas discussões dentro do Congresso Nacional, foi a demora na prestação judicial. Então, sempre foi direcionado para a gestão. Essa foi a ideia. Essa questão da demora é terrível. Às vezes eu falo dizendo que o processo judicial parece que se tornou a criação humana mais próxima do conceito de eternidade. E é preciso combater isso. Mas no que a criação do CNJ e do CNMP, do CCJT, se aproximar ou se diferenciou da ideia inicial? O que se diferenciou foi a pressão que os órgãos exerceram sobre o Congresso Nacional. Certo. Principalmente o Poder Judiciário. Entendi. O Poder Judiciário não aceitava a interferência sequer na gestão. E isso fez com que a emenda 45, onde foi incluído o CNJ, tivesse uma linguagem mais ou menos hermética, principalmente no que toca ao papel da Corregedoria, que é um órgão que está inserido no Conselho Nacional de Justiça. Isso é importantíssimo para entender, na verdade, qual a natureza do CNJ como instituição. Ele está dentro ou fora do Judiciário? E qual o papel da Corregedoria nisso? Bem, o CNJ ele faz parte do Poder Judiciário. Então, se nós abrirmos a Constituição, nós vamos ver Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, porque fora do Conselho Nacional de Justiça, nós só temos o Supremo Tribunal Federal. Todos os outros órgãos que fazem parte do Judiciário estão submetidos ao CNJ, mas ele dentro da hierarquia do Poder Judiciário. E quais são as atribuições e poderes do CNJ dentro dessa hierarquia do Judiciário? Dentro dessa hierarquia, o que é que ele faz? Ele interfere diretamente na gestão do Poder Judiciário e na disciplina sobre os magistrados, através da Corregedoria, em tudo que estiver fora da atividade jurisdicional. Aquilo que for jurídico, for decisão do juiz, está fora do alcance. Mas aí vem a grande questão, a questão da corrupção dentro do Poder Judiciário. Por quê? Os atos administrativos do juiz são muito poucos. Claro, verdade. E onde é que o juiz comete corrupção? Na gestão. É dentro da atividade jurisdicional. Então, a ideia é que não interferisse, o Conselho Nacional de Justiça não interferisse nas corrupções que estivessem inseridas nas decisões judiciais. O que faria do órgão uma bela, vamos dizer assim, órgão que não ia funcionar. É claro. Como temos, por exemplo, em Portugal. Portugal é assim, é um órgão burocrático e que não interfere. Por quê? A interpretação que se dá hoje e terminou prevalecendo, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, na última decisão, é o seguinte: todas as vezes que as decisões judiciais extrapolarem as raias da normalidade, da legalidade, ela estiver tão deformada, nós não podemos chamar isso de decisão judicial. Então, estes atos, embora cometidos dentro do processo, através de decisões de juiz, mas eles estão tão deformados que passa a fazer parte de uma atividade censória da Corregedoria Nacional. E, na sua opinião, qual foram as principais conquistas do CNJ aí com a sua implementação? A ideia, nós vemos aí a questão da resistência e vemos a questão até mesmo da delimitação do seu papel institucional. E para implementar esse papel, quais foram as maiores conquistas?
A maior conquista nós tivemos no dia 2 de fevereiro de 2012. O que é que foi? É o seguinte, o CNJ veio para justamente acabar com a atividade censória que praticamente inexistia. Porque essa atividade censória ficava a cargo dos tribunais de justiça. Quando o Tribunal de Justiça estava exercendo esse controle dos juízes, menos mal. Claro. Mas quando estava exercendo esse controle dos desembargadores, era muito complicado. Claro. Primeiro, o papel do corregedor não era de corrigir o colega. O papel era de apenas começar o processo e empregar o colegiado. Perfeito. E agora eu lembro o nosso querido baiano, Aliomar Balieiro. Lobo não come lobo. Então, uma vida longa, como nós temos, uma vida funcional longa, onde nós atravessamos a vida com os nossos colegas, conhecemos a família, fomos a todos os batizados e casamentos. Verdade. E tal, faz com que nós sejamos péssimos juízes dos nossos pares. E talvez aí nisso a gente possa entender, do ponto de vista filosófico, a própria noção do papel do CNJ como um controle externo que é interno. Pronto. Porque ele é um controle que faz parte do judiciário, mas ele é externo da própria estrutura de poder. Perfeitamente. Porque todas as vezes que acontecia o fato de um desembargador estar sendo investigado, nós podíamos, o Conselho Nacional de Justiça, através da Corregedoria, podia puxar esse processo e, avocando esse processo, fazer todo o segmento de investigação. E muitas vezes o próprio desembargador pedia ao Conselho Nacional de Justiça que fizesse a investigação, pela falência das possibilidades de fazer a investigação. E para arrematar essa parte inicial, eu queria saber da senhora, como é que a senhora vê a sua atuação como corregedora do CNJ? Como é que foi a Eliana Calmon, corregedora vista por Eliana Calmon? Bem, quando eu ingressei na corregedoria, eu ingressei com um propósito. O propósito era exatamente começar a fazer com que o judiciário tivesse transparência. E toda essa parte censória e disciplinar, que sempre foi coberta com um véu, para que não se chegasse ao conhecimento da sociedade o que se passava em termos de disciplina. Muitas vezes o próprio judiciário corrigia os seus juízes, silenciosamente. Colocava um pedido de aposentadoria e dizia assim, peça aposentadoria. Se você não pedir, nós instauramos o processo. O juiz pedia e ficava tudo por isso mesmo. Eu achava isso absolutamente errado. Achava que tudo aquilo que nós fazíamos para corrigir o judiciário devia ir para público, para dizer o seguinte, vocês sabem que esse juiz não é correto. E se vocês sabem que esse juiz não é correto, nós também temos de dizer para você, jurisdicionado, que nós tomamos as providências. Exato. E para dar visibilidade. E para ouvir o cidadão. Exatamente. E dentro dessa linha de ouvir o cidadão, eu tenho que dizer que é um prazer estar aqui, mas eu não posso restringir esse privilégio a mim. Eu quero abrir para essa plateia linda que está aqui, e aí eu vou passar. Você quer perguntar? Diga seu nome e sua pergunta. Meu nome é Rodrigo e eu queria saber o que a ministra quis dizer com a expressão bandido de toga. Rodrigo, eu fui muito mal interpretada quando eu disse isso, mas o que eu quis dizer exatamente é que pelo sistema existente dentro do judiciário, onde havia todo este aparato e uma legislação protetiva de juiz, aqueles mau caráter se escondiam atrás da toga para fazer o que não devia. Foi isso que eu quis dizer. Isso é interessante porque até mostra... essa é uma expressão que ficou marcada na senhora. E é muito importante registrar isso. Por quê? Porque quem quer interpretar mal vai interpretar. Mas é importante alcançar efetivamente o sentido. Meu nome é Gabriele e eu gostaria de saber qual é a importância da Escola de Magistrados para a formação e aperfeiçoamento dos magistrados. Gabriele, o papel da Escola de Magistratura é fundamental, não para ensinar direito, mas para ensinar o magistrado o que é ser magistrado
depois da Constituição de 88, onde ele passou a ser um fiscal das políticas públicas inseridas na Constituição. E para isto ele precisa estar a par de tudo que se passa na sociedade. Isso é que é importante. Sem sombra de dúvida. Ensinar a escola. Porque, perceba, nós fazemos concurso para juízes, mas nós não somos juízes antes de sermos juízes, antes de tomar posse. Então, aprender a atuar como magistrado é fundamental. Meu nome é Matheus e eu gostaria de saber da senhora como a senhora acha que devem ser as apurações de denúncias contra magistrados sem que se interfira nas prerrogativas deles. A própria legislação já estabelece um ritual que protege o magistrado. Exemplo, chega uma denúncia contra o magistrado, mesmo que seja anônima. Se não chegar com documentação, ela vai para o lixo. Se chegar denúncia anônima, mas com documentação, ela é processada como uma simples denúncia, onde o magistrado é chamado para falar sobre aquilo. Se a resposta dele não for satisfatória, vamos abrir uma sindicância. Nessa sindicância, ele tem direito de defesa, mas ainda é sigiloso. Somente quando, após a sindicância, ele não se explicou, é que nós vamos abrir um processo. Este processo é um processo onde há advogado, onde há a defesa, levada para o colegiado, para o plenário, e o plenário vai dizer se nós vamos arquivar ou vamos dar continuidade ao processo disciplinar. Este segundo momento é um momento onde tudo é publicizado. Olá, meu nome é Jacopo e eu queria saber da ministra como deve ser o relacionamento do magistrado com a mídia. O magistrado, de um modo geral, ele não sabe ter um relacionamento bom com a mídia. O magistrado, ele é prolixo, ele fala muito, ele não diz o essencial e muitas vezes eles terminam caindo nas pegadas de um jornalista que quer extrair dele o que é essencial e muitas vezes o magistrado tem a intenção de esconder o que seja essencial. Por isso mesmo, nas escolas de magistratura, nós estamos fazendo o treinamento do magistrado com a mídia. O que é que ele tem de informar? Ele tem de informar o fato que ele está julgando. Ele não é a notícia. Ele, magistrado, não interessa para o público. O que interessa é o fato que muitas vezes está na mão dele para ele julgar. Isso é que é importante. Perfeito. Meu nome é Thaísa e eu gostaria de saber da ministra como ela acha que deve ser o relacionamento do magistrado com o cidadão. O juiz tem de ter uma linguagem direta, uma linguagem simples com o jurisdicionado, com o cidadão. Isso é que faz com que ele se aproxime, faça com que as pessoas tenham confiança na magistratura. Isso é que é importante. Isso é importantíssimo para nós. E é importantíssimo para a gente compreender a importância da linguagem, que a gente não fique falando de direito como se tivesse uma reserva de mercado para que ninguém pudesse entender, e que ele nunca anestesia a sua capacidade de se indignar. Porque eu tenho ali não um processo, não um número, mas um cidadão, uma pessoa que deposita na sua missão de magistrado as suas esperanças, os seus medos, os seus receios, a sua vida. E por isso, eu tenho que encerrar. Infelizmente, não dá para ficar mais tempo, mas eu quero dizer, ministra, que é muito bom, e eu tenho certeza, eu sou magistrado há quase 20 anos, e digo que todos aqueles que têm orgulho da magistratura estão felizes em ter essa oportunidade de bater esse papo. É uma honra recebê-la, é uma honra tê-la no Papeando com Pamplona. E para mim, esta oportunidade é uma oportunidade muito interessante. É a oportunidade que Eliana Calmon tem de dizer para todos que vão ouvir o programa o que é bandido de toga, o que é que eu penso sobre a magistratura, o que eu penso sobre o Conselho Nacional de Justiça e, sobretudo, a Corregedoria Nacional de Justiça. Eu agradeço mais uma vez e quero dizer a vocês, amigos, que verifiquem o nosso programa no site www.cestv.com.br e também, não esqueçam, se forem postar fotos, do hashtag, bota lá a cruzinhazinha, Papeando com Pamplona,
E vocês podem achar a gente no Instagram, em tudo quanto é rede social. E aí, vamos encerrar. E eu quero dizer que falar sobre o controle externo da magistratura, falar com a senhora em especial, é falar sobre temas que mexem com medo e com coragem, que mexem principalmente com esperança. Vamos encerrar o Papeando com Pamplona mais uma vez com direito e poesia. Medo e esperança. Apenas tolos e defuntos não têm medo. Apenas castrados conformados não têm esperança. Medo e esperança são os motores que propulsionam a alma humana, compelem-nos à efetiva ação. O que nos mantém vivos não é a alegria ou amor, mas sim o medo e a esperança. O que impulsiona para a luta e alimenta o instinto de sobrevivência é o medo e a esperança. Sem medo, de que adianta a coragem? Sem esperança, de que adiantam os sonhos? O verdadeiro teste de caráter não é ignorar o medo, mas agir diante dele, compreender o que está em jogo e reagir. O único direito verdadeiramente inalienável não é a vida ou a dignidade, mas sim a esperança. Até a próxima.